Amigos, é com grande satisfação que hoje eu recebo o professor Cláudio Sidney Lopes. Eu tive o prazer, a honra de ser aluno dele no curso do IBE, em São Paulo, lá pelos idos de 1993, quando ele era coordenador do curso do IBE, e tem uma grande história para contar, uma história de paixão e amor pela acupuntura de forma geral, né? Então, bem-vindo, Cláudio. Como é que você está? Obrigado, muito obrigado pelo convite. Olá a todos que estão nos assistindo. Estou bem, estou muito bem, graças a Deus. Que bom. Cláudio, a tua história pessoal começou com a prática de taekwondo muito novo, menino, né? Você era quando começou a praticar o taekwondo e se encaminhou pela filosofia oriental, certo? Como é que isso aí aconteceu? Na verdade, o taekwondo veio a posterior, né? A minha história é longa, não sei se cabe aqui, mas eu tive uma perda de pai aos 3 anos de idade, por abandono, né, de lar. E aí começou a minha dificuldade com ganho de peso, né, de peso. Então, eu acabei migrando para as artes marciais. A primeira foi karatê, lá na cidade de Santos. E aí basicamente fui orientado na minha infância e adolescente pelos orientais. E numa dessas graduações de faixa, eu fui incumbido de fazer um trabalho de pontos vitais, tal. E aquilo me encantou, entendendo que os mesmos pontos que machucavam também curavam, né? E aí eu era novo, acho que eu peguei a preta de karatê com 14, 15, mas eu vinha para São Paulo, no Lago do Aroche, num restaurante chamado Arroz de Ouro, não sei se você conheceu. Não conheci, não. Passou aonde eu conheci o Juraci Campos Cansado, que estava chegando no Brasil, dos Estados Unidos, ainda não tinha nem lançado os livrinhos dele, de Doim, né? E aquilo me encantou, apertar um ponto na mão, tirar dor de cabeça, apertar um ponto na perna e tirar cólica, né? Eu falei, nossa, que coisa fantástica. E aí comecei a seguir o Juraci, um carioca, né? E aí ele estava trazendo também o Sugar Blue, falando que o cabelo dele tinha nascido depois que ele tinha comido açúcar. E a gente vai ficando naquele encantamento, né? Aí fui crescendo, aí conheci a ABA, né? O professor Rob Leite. Você passou pela ABA também, Cláudio? Você... Interessante, dentro dessa visão da acupuntura, né? Entender que a gente participou de uma coisa meio esquizofrênica quanto aos métodos, né? Porque a gente tem uma acupuntura japonesa, coreana, chinesa veio depois, vietnamita, europeia. Por isso que a gente ficou nesse processo. Como eu já tinha passado essa frase em 85 ou 89, agora não estou ruim de data, quando o taekwondo também sofreu isso, né? Meu mestre, eu cheguei em São Paulo para praticar com ele na década de 70, por volta de 77. Ele tinha introduzido o taekwondo no Brasil em 1970, mas perdeu totalmente o contato com a Coreia do Sul. E o introdutor do taekwondo, né, o criador do taekwondo, sofreu uma política falando que ele era comunista, porque ele tinha ido fazer uma apresentação na Coreia do Norte. E aí os coreanos aqui no Brasil sofreram fortes pressões, né? Represália?
E aí o meu mestre perdeu esse contato com ele. E a gente ficou também, da mesma forma que a acupuntura no taekwondo, aquele taekwondo do criador original, né, também foi invadido pela World Taekwondo Federation, que era uma solução que a Coreia do Sul criou. Sei. E quando, não me lembro agora a data, mas já na década de 80, eu e mais alguns colegas trouxemos o general, que é o criador, para o Brasil. E aí ele nos olhou movimentando e falou assim, isso não é taekwondo. Tinha acabado de chegar da Universidade da Coreia do Sul, estagiado um tempo lá, um mestre fantástico, mas dessa World Federação. Ela tinha 37 campeões do mundo, enfim. E aí a minha cabeça deu um nó, falei, como assim, né? Isso não é taekwondo. E aí ele veio apresentando, né, novamente todas as técnicas do taekwondo original e a gente foi se readaptando. Então eu vi isso também na acupuntura, sabe? Quando eu cheguei em Havana, né, ele também falou, isso não é acupuntura, né? Eu falei, como não é acupuntura? Uhum. E aí não é acupuntura nesse sentido, da escola chinesa. Né? Porque eu entendo que o Brasil, isso aí, inclusive foi motivo de uma conversa anterior também, que eu tive com várias pessoas, até com o Fernando Davino, que é aí de Minas Gerais e que fez medicina tradicional chinesa na China, que a acupuntura da aba, aquela introduzida pelo Frederico Spee, ela deriva da acupuntura francesa, que já é uma transfixação da cultura oriental na França derivada para o Brasil, né? Quer dizer, também teve esse problema de médicos e não médicos, né? É isto, teve sim. Mas, sobretudo, a cultura, né? Porque a França, a acupuntura vem primeiro pelos padres jesuítas no século XV, depois, mais propriamente no século XIX, pelo Sounier de Morin, que alcança o Eric Stilwater, que ensina o Frederico Spee. E aí, quando o Spee volta para o Brasil, ele traz esta acupuntura do Sounier de Morin, totalmente adaptada à questão europeia, né? Na época, eu acho que o doutor Evan Lee, né? Que é o que ensinava um pouco da acupuntura constitucional coreana. Né? De verdade, diferenciação de sim, toda a estrutura da academia tradicional chinesa, que também teve problema na própria China, né? Completamente o ritmo da escola de Xangai, que também é um pouco diferenciado das outras, de Pequim, Jian, enfim. Isso criou uma confusão muito grande na nossa cabeça. Né? Nossa, quando eu falava de Neikan, Fuku, Arcan, as 6 especialidades, as pessoas me olhavam assim. O que é isso, né? Não tem nada a ver com a fundamentação que a gente tem. E eu sofria com isso, né? Porque eu falava, nossa, as pessoas dormem, né? Não estão entendendo, em essência, a medicina tradicional chinesa, né? Mesmo, por exemplo, eu tive agora lá em 2012, no campus da Universidade de Xangai, é algo maravilhoso. Lá são 3 campos. Tem um campo que é dedicado a estrangeiros, é dedicado a estrangeiros que passam 2 anos estudando chinês, e o terceiro é só de chinês para chinês. Mesmo no contexto, as informações são distintas, né? E dentro do Hospital Escola da Universidade de Xangai, que é Longhua, as coisas também são divididas por especialidades de acupuntura. Então, tem uma
uma acupuntura de Wokan, de 5 orifícios, uma de ortopedia. O curso de Quiná são mais 3 anos, né? Então, a minha amiguinha chinesa, ela, né, um bom exemplo, ela era cabeleireira na China, Ah, que mas o pai interessante. queria muito que a família tivesse um médico. Sei. Então, ela foi à faculdade de medicina tradicional chinesa, e aí ela estava fazendo a residência em acupuntura. Então, ela falava assim para mim, cara, aqui, quem quer estudar pouco, estuda acupuntura, Aham. porque fácil, Quiná é muito complexa, como a fisioterapia, origem, inserção, vai para lá, vai para cá. E quem quer estudar muito vai estudar a fitoterapia. Uhum, uhum. Eles ficam ligando para a gente. Não, 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 não. A cultura melhor para mim, né? É, Bonitinho. Cláudio, será que você pode fazer essa distinção até para que nós não sejamos mal interpretados do ponto de vista político? Porque, infelizmente, vivemos no Brasil um momento de regulamentação da acupuntura, e quando a gente fala medicina tradicional chinesa, nós temos que reiterar, ratificar que é uma área absolutamente distinta da medicina ocidental na própria China. É isso, né, Cláudio? Ou como é que você vê? Na verdade, o Hospital do Longhua é um hospital geral, né, e integrativo. Uhum. Para resumir, assim, tudo que é agudo, né, entra para a medicina ocidental. Isso. Quando unifica, passa para o departamento de medicina tradicional, não é? Mas isso funciona numa harmonia muito grande. Então, assim, a mesma tela que o médico tradicional tem, o paciente, o médico ocidental também tem. Sim. E aí a facilidade de expressões entre um e outro é muito legal, É muito porque legal e muito grande, né? na minha cabeça a gente ter uma filosofia baseada no taoísmo e ter essa divisão, essa polarização. Aham, Quer dizer, é uma só, aham. não é uma só. E ela tem cabimento em momentos distintos. Né? Se o cara está tendo um acidente vascular cerebral, ele não vai para a Uhum, ele vai para um hospital. uhum, uhum. Então, assim, mas depois, as sequelas, se ele consegue sobreviver, Vão ser tratados pela medicina tradicional chinesa. somente, né? E que independe, porque o diagnóstico da medicina tradicional é sindrômico, Isso. né? Para o cara tacar todas as síndromes chinesas, eles são uma vida. É. Não, e a racionalidade é absolutamente distinta da racionalidade ocidental, porque ela se baseia. Quem acha que a cultura é mágica, ela é extremamente racional de uma forma como você está colocando. Muito Sim. distinto, muito distinto. Né? Então, assim, aqui você vê os estudantes mais novinhos, né? O tio do fígado. Puta, como é que você classificou que é o tio do fígado, né? E não é o isco do fígado, não é o fogo do fígado. Ou seja, tem uma racionalidade de sinais e sintomas Aham, para encaixar. aham. Então, isso precisa realmente de uma boa formação. Eu sempre defendi que o que se deve discutir é como se ensina a compostura, e Isso. não. Não, até porque a acupuntura, a base dela se fundamenta na filosofia taoísta e na filosofia confucionista. A influência de Confúcio e de Lao Tse na acupuntura é uma enormidade. E Na isto verdade, que domina bem esse assunto, quando a gente fala em Confúcio, nós estamos falando em ética. uhum, Né? exato. Fala em taoísmo, nós estamos falando na busca de uma expressão que nas montanhas, onde eu frequento, se chama de Ziran. Ziran significa a sua própria natureza.
Aham. Então, as pessoas vão fazendo essa polarização, não é? Ela está influenciada aquilo que o chinês chama de céu posterior, né? Aham. Então, pelo apego, pela ganância, e está completamente longe do Ziran, né? Porque o Ziran ele só vem através de um coração em paz, um coração sereno, né? Então, Aham. a briga sem sentido, uma discussão sem sentido, quem pode? Uhum. Uhum. A desarmonia, né? É uma desarmonia. E a missão do acupunturista, da medicina tradicional chinesa, é buscar harmonia do indivíduo com o todo, né? Então, assim, a mesma coisa a minha amiguinha chinesa lá, cabeleireira, então ela não pode fazer o curso de acupuntura? Não, ela se inscreveu na universidade, foi lá e com 5 anos e mais 3 de residência. É, São equívocos, né? é. Cláudio, como é que foi a tua aproximação com o IBE? Eu sempre tive a curiosidade de te perguntar isso. Como é que você se transformou no coordenador do IBE? Porque você foi um coordenador absolutamente jovem. Você devia ter uns 20, 30 anos no máximo naquela época, né? Não lembro a idade, agora eu estou com 64, já tô velhinha, a gente esquecendo dessas coisas. Mas, na verdade, eu me matriculei, como vários alunos se matricularam, pelo atrativo de ser a primeira pós-graduação pela Aham, UNAP, né? E, na verdade, quem era o coordenador naquela época era o Walter, que era uma referência em aurícula, ao que tinha essa influência da escola europeia, né? aham, E aí as coisas passaram a não funcionar muito bem, porque era aquele sistema de professor convidado, né? Então, não tinha um sequenciamento. E uhum. eu já vinha com essa ideia da estrutura chinesa, né? Chinesa, pura, né? E aí, como eu já tinha a formação e estava fazendo ali, né, como a gente fala, pela certificação de uma Uhum. pós-graduação, me enfiaram nessa função de coordenador. Entendi, entendi. Foi uma época extraordinária. A escola era, eu tenho muita. Aí é uma saudade pessoal minha, né? Porque éramos todos jovens e fizemos aquela escola. Foi uma época muito especial na vida. Mas, enfim, retornando para a acupuntura, Cláudio, e retornando para o nosso contexto brasileiro, eu cheguei a ouvir, você também deve ter chegado a ouvir, é, uma retórica aproximando a acupuntura de um ato cirúrgico e um diagnóstico da acupuntura necessário pelo diagnóstico médico ocidental, que é um verdadeiro absurdo, né? Porque se a acupuntura é um ato cirúrgico, então a gente pode dizer que os tatuadores fazem ato cirúrgico todo dia, né, Cláudio? Essa também é a própria desinformação das estruturas, né? É. Porque quando você vai para aquelas especialidades, Meican, Waikan, Fukan, tá? Por exemplo, poucas pessoas sabem que no Waikan entra proctologia, Uhum. né? E aí existem técnicas dentro dessas especialidades onde você dá pontos cirúrgicos no ponto para criar um campo interferente, né? Porque a gente sabe que a acupuntura ela tem uma ação local, onde você coloca a agulha, uma ação segmentar na medula e uma ação suprassegmentar no cérebro, né? Então, quando você fica lá com um ponto cirúrgico, os chineses fazem isso, né? Ele cria esse campo de interferência. Mas isso está longe de um procedimento cirúrgico e uma ausência de cultura geral, né? E quem faz esse discurso. Então, na verdade, a acupuntura é uma estimulação neural periférica com essas 3 ações, local, segmentar e suprassegmentar, e é a busca do corpo achar a sua própria natureza, Uhum. né? Uhum. E esse anseio de
de questões onde a palavra chinesa é you, né? Toda vez que você vê um texto do próprio Lauter, com esse ideograma you, you é o ego, né? É o ego desequilibrado, é o ego exacerbado. Né? E a gente padece bastante. Você, no Brasil, ainda aprendeu alguma coisa de mandarim, tinha o desejo de ir para a China e complementar os estudos lá, e pelo que eu estou entendendo, faz muito tempo que a gente não conversa, você, de fato, foi para lá para aprender o mandarim e para aperfeiçoar teus estudos. Como é que foi essa jornada? Na verdade, aprender o mandarim fora da China é um ato heróico, né? Porque quando a gente foi para Xangai, nós contratamos uma chinesa para fazer a tradução e a gente fez essa viagem em 2 centros. Primeiro, nesse centro tecnológico do Hospital de Longhua, e aí Xangai se fala bastante inglês, até espanhol, mas quando a gente caminhou para Wudang, que é o berço da montanha taoísta, né, a própria tradutora tinha dificuldade de falar com os chineses de Wudang. Sim. Né? Então, essa coisa dos tons... O dialeto é diferente, né? Eu percebi isso lá também. Como é que você traduz? Poxa, né? Uhum. Quando eu estive lá em 2002, eu fui acompanhado por um senhor que havia sido embaixador da China aqui em Cabo Verde e no Brasil. E ele falava um mandarim, você percebia que ele falava um mandarim assim de elite e tal. E em alguns lugares como interior da China, bem interior, perto de Xangai, mas mais ali também para o Canton, ele tinha uma dificuldade de conversar com as pessoas do local, porque eles não se entendiam, tinha que ficar procurando as palavras para conversar. É interessante isso, né? Pessoas que vão para passar um longo tempo, que não é um mês nem 2, que permanecem na China 2 anos, essa realmente sai, porque você precisa de mais ou menos 4.000 caracteres para ter uma fluência de conversa. Uhum. Né? Devo dominar uns 400. Assim, me interessa muito, né, o estudo de cada risquinho daquele, o que significa, isso me atrai. E aí eu fui estudar aqui com a minha filha, que adora, ela tem muita facilidade em línguas, né? Ela tem inglês perfeito, fala japonês, e aí ela falou, quero aprender chinês. Então vamos fazer aula juntos. Né? Ela continua e eu falei, não, tem mais coisa. Né? Com muita riqueza e filosóficos que são maravilhosos. Uhum. A construção da linguagem chinesa milenar, ela parte de um outro universo, né, Cláudio? Ela não é a simples somatória de letras que se arranjam em palavras. Ela vem de um ideograma que é uma ideia. A palavra dele é uma ideia, né? E no contexto que você usa, por exemplo, o mesmo ideograma que representa mês, ele pode representar amizade. Porque se diante de um mês você não encontra a pessoa, né? Mas não tem esse amigo deles, né? Assim, cada ele depende de como ele está inserido. Que coisa. O Cláudio, a tua realidade profissional da acupuntura hoje, você está no teu consultório em São Paulo, como é que você percebe
a inclusão da cultura oriental e da acupuntura na saúde, especialmente na saúde pública do Brasil, ela é algo benéfico? Como é que você tem enxergado isso? Eu hoje privilégio de trabalhar uma semana em São Paulo e ficar uma semana aqui em Minas Gerais. Estou acabando, deve estar ouvindo aí o barulho do pedreiro, acabando a construção de um templo taoísta aqui. E no consultório que eu mantenho em São Paulo, a minha ação é totalmente integrativa, porque é um consultório de médicos, né, que tem uma visão muito harmônica. Né? Então, eu vou até um determinado limite. Também, mais ou menos como eu te falei, o que é crônico, o que é funcional, também onde a acupuntura tem uma ação fantástica, é muito, muito importante. E eu estou com um projetinho aqui na cidadezinha, com 5 mil habitantes, exatamente para trabalhar de forma social, sem cobrança, complementando a medicina ocidental, né? Porque é isso, onde uma esbarra numa barreira, a outra continua e vice-versa. É interessante que a gente observa bem claramente que é um pequeno grupo de médicos que querem, que intentam esse monopólio da acupuntura com a finalidade puramente econômica e financeira, porque na tentativa de inviabilizar. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e botar entre aspas, né? É exatamente o que você está colocando. Alguns embriagados por esse poder, né? Que só prejudica o coração, né? Porque eu tenho um apego à cultura minha. A cultura é para beneficiar a todos os seres, né? Essa é uma visão da compaixão, da benevolência. O patrimônio imaterial da acupuntura, reconhecido como patrimônio da humanidade, não pode ser propriedade de ninguém. Esse é um fato. Né? Porque ela é propriedade da humanidade. Ela está a serviço da humanidade. Não, ela é pertencente ao Cláudio, ao Mel. E se as pessoas pudessem enxergar isso, as coisas entravam uma boa, né? Seria outra pegada. Mas, graças a Deus que tem pessoas como você, que tem uma cultura geral bastante grande, é um fisioterapeuta, é um advogado, conhece a história desde o seu início e é capaz de defender essa arte de ferir, né? Evitando que as pessoas tomam poder. Isso me envaidece muito, Cláudio, o teu reconhecimento, como tenho de várias pessoas, e é algo importante para mim, porque, efetivamente, desde a tentativa de monopólio primeira, que foi lá atrás, na década de 90, no Senado, que nós já passamos por isso, a gente já está com o couro grosso disso, né? Eu me dedico a exatamente desmistificar este tipo de discurso, né? E traduzir isso para uma linguagem mais simples que as pessoas talvez não compreendam, porque não compreendem bem ao certo o que é acupuntura. Porque não é que ela seja misteriosa, eu não entendo ela como misteriosa, eu entendo ela como uma outra cultura que está se implantando dentro da cultura brasileira, uma outra racionalidade que a gente está aprendendo a lidar com ela, e que seres iluminados como você, Cláudio, colocaram ela, implantaram uma cultura dela no Brasil, através de quantos? Você teve milhares de alunos que você ensinou a fazer acupuntura e assim ensinou a pensar, né?
Eu fiz a foto e tinha 9.000 alunos formados. Que alegria, né? Isso é uma alegria. É uma alegria. E a alegria maior é que todos me superaram, né? São muito melhores do que eu na vida, né? Então, é uma satisfação, eu acho que esse é o caminho de um professor. Fazer o seu aluno melhor do que ele. Né? Senão também poder. Sem dúvida. É gratificante. É muito gratificante. Cláudio, quero te agradecer imensamente pela entrevista. Foi um prazer te reencontrar, não só aqui na entrevista, mas na vida. Saiba que você tem em mim um grande admirador, um amigo, né? Enfim, vamos bater outros tantos papos a esse respeito de filosofia taoísta, confucionista, acupuntura e outras coisas mais na frente. Fica aberto para você se despedir e mandar o seu abraço. Muito grato, né? E sempre me coloco à disposição de poder contribuir para o crescimento da cultura nesse país e contando com pessoas brilhantes aí, como você, que nos defende de uma forma tão top. Legal. Obrigado a todos e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Joia, se você por acaso não nos conhece, eu sou Nelson Roseman, sou advogado, sou fisioterapeuta, sou especialista em acupuntura, fui aluno do professor Cláudio Sidney Lopes, que está ali do outro lado da tela, que é um grande acupunturista brasileiro, um mestre que formou mais de 9.000 alunos. Se essa entrevista foi útil para você, por favor, assine o canal, dê um joinha aí para a gente, porque ajuda bastante o nosso canal. Um abraço para todos. Tchau. Obrigado.